Uma série de entrevistas sobre saneamento básico para ouvir especialistas e pessoas que se dedicam ao tema. O Instituto Trata Brasil hoje recebe agora, já nesse segundo bloco, a doutora Dilma Pena, que é presidente da SABESP, da Companhia de Saneamento de São Paulo. Doutora, no bloco anterior nós falamos sobre o Tietê, e antes de falar do litoral paulista, como eu havia prometido, eu tenho hoje vários tipos de gestão, a gente vai se dedicar a isso daqui a pouco, mas eu tenho hoje realidades. A SABESP não toma conta de todo o saneamento de São Paulo. Ela é a empresa de saneamento de vários municípios, inclusive aqui de São Paulo, mas de vários outros municípios. Mas não na Grande São Paulo, a questão de Guarulhos, inclusive foi tema de uma entrevista minha lá, ainda na CBN, com jornalista da CBN, e Guarulhos não estava, Guarulhos jogar toda a poluição no Tietê, ou seja, posso ter São Paulo, que é o maior município de todos, resolvendo o problema. Se Guarulhos não resolver, não resolve boa parte do problema. Como é que é a relação com cidades onde a SABESP não tem o poder de atuar no saneamento, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto? Qual é a relação, por exemplo, com cidades como Guarulhos especificamente, que eu estou falando, se não me engano, do segundo PIB do Estado? É uma relação péssima, né? Mas isso decorre de questões políticas, naturalmente, mas também decorre de lacunas na nossa legislação. Porque o saneamento na região metropolitana, ele é integrado do ponto de vista hidrográfico e do ponto de vista da infraestrutura que foi aqui implantada. Então, as estações de tratamento de esgotos que foram implantadas na região metropolitana foram dimensionadas para tratar o esgoto de toda a população da região metropolitana. A viabilização econômico-financeira do saneamento depende da escala. E, portanto, é importante que se pense e execute de uma forma que viabilize o saneamento, impactando o menos possível, primeiro, o bolso do cidadão que vai pagar a tarifa, e segundo, a capacidade de financiamento do setor. A parte do saneamento que mais imobiliza capital no momento inicial é o tratamento de esgotos. O tratamento de esgotos, o custo das estações de tratamento de esgoto e do sistema de transporte, coletores troncos, interceptores, é muito alto. Portanto, o país tem poupança limitada, né, para tanta demanda de infraestrutura. Então, a lógica foi essa. Alguns municípios da região metropolitana, por não ter uma institucionalização, uma lei clara e inequívoca que determine, né, que o saneamento é metropolitano e, portanto, os municípios têm que se submeter ao interesse geral e não a interesses específicos, né, gera esse problema. Mas eu acredito que até 2020 nós vamos resolver esse problema. Eu acredito firmemente. Não por vontade política de um prefeito ou de outro, mas por uma demanda que é muito forte da sociedade, que quer o Tietê limpo, né? Então, Mauá, Guarulhos, Santo André, né, vão ter que resolver isso de alguma forma. O que eu digo, né, e repito, e o governador também repete, é que a SABESP está à disposição desses municípios com forma flexível para ajudá-los a resolver o problema de transporte e tratamento de esgotos. As nossas estações de tratamento terão capacidade para receber estes esgotos e devolvê-los tratados à bacia do Alto Tietê. Mas Guarulhos está fazendo por si próprio uma estação de tratamento, sendo que eu teria condições de tratar isso numa estrutura já pronta da SABESP? Olha, houve uma negociação, cujo contrato ainda não está assinado, né, em que Guarulhos se comprometia a usar a estação de tratamento do Parque Novo Mundo em 30%, salvo engano, né? Enfim, existe conversas iniciadas, mas não finalizadas. Eu não conheço o programa
efetivo de investimentos de Guarulhos para tratamento de esgotos. Uhum. Doutora, me permite entrar num assunto que eu sei que a própria Sabesp tem problemas com isso, acaba sofrendo, porque se eu tenho uma área ocupada irregularmente, um ente público não pode ir lá prestar melhoria. Embora as pessoas continuem morando lá, elas não são invisíveis, a situação existe, mas eu tenho um problema de legislação. Como é que a Sabesp lida com áreas irregulares? Porque eu não posso levar saneamento nem ofertar água para aquela região, porque as pessoas não poderiam estar morando lá. Até porque algumas têm risco de estarem morando naqueles lugares. O que se faz numa situação como essa? Quando eu falo desses planos e metas da Sabesp, de universalização, de 73% aqui, de 80% lá, isso leva em conta a área irregular ou não leva? Deixa eu dizer, leva em conta em área irregular. A nossa meta até 2018, 2020 é uma meta para as áreas regulares. A Sabesp fez uma contratualização com a Prefeitura de São Paulo. E nessa, uma contratualização de 30 anos. Então, hoje, a Prefeitura de São Paulo tem um contrato de prestação de serviços de saneamento com a Sabesp por um período de 30 anos. E nessa contratualização, a Sabesp repassa para a Prefeitura de São Paulo em torno de 270 a 300 milhões ano para aplicação em saneamento ambiental, priorizando a regularização destas áreas hoje tidas como irregulares. Por quê? Porque regularizando, imediatamente a Sabesp entra com serviços de saneamento. As áreas irregulares, elas são muito prejudiciais ao saneamento de modo geral. Do ponto de vista do abastecimento de água, ninguém vive sem água. Ninguém, óbvio, ninguém vive sem água. Então, o que acontece? Essas áreas irregulares, elas se viram, né, para sobreviver e captam áreas irregularmente das áreas regulares. E captam de forma improvisada, naturalmente. São gatos, é isso? São os famosos gatos, né, improvisadas, sanitariamente inseguras, porque não tem nenhum cuidado. Então, elas vão lá e conectam em qualquer rede que passa por ali e formam aqueles verdadeiros emaranhados de tubos, né, transportando água de áreas regulares. Então, muitas vezes, falta água nas áreas regulares, porque as áreas irregulares captam irregularmente, fazem os famosos gatos, né, e não tem nenhum cuidado. O desperdício nas áreas irregulares é muito grande. Então, para nós, para a Sabesp, interessa a regularização e a prestação de serviço de uma forma tecnicamente correta e sanitariamente segura. E essa negociação com as prefeituras? Do ponto de vista... Então, na Prefeitura de São Paulo, nós temos, né, um compartilhamento e um trabalho conjunto para a regularização, para acertar o serviço de saneamento. Do ponto de vista de esgotamento sanitário, toda a infraestrutura no Tietê 3, por exemplo, e no Tietê 2, né, de transporte de esgotos, quer dizer, os coletores troncos e os interceptores, que vão transportar os esgotos dessas áreas até as estações de tratamento, estão sendo dimensionadas para a população total, incluindo as áreas irregulares que serão regularizadas, né? Agora, tem uma coisa importante que eu queria ressaltar, é que a população da região metropolitana de São Paulo, no todo, ela teve um crescimento abaixo das projeções, né, verificadas no último censo, no censo 2010. Então, isso é bom porque nos dá um pouco mais de segurança, né, no planejamento dos investimentos. Isso foi muito bom. Em que pese está crescendo muito nas áreas periféricas, né? E quando eu tenho uma questão, se eu tenho problema se eu cresço dentro da cidade, ou seja, se eu construo um prédio maior ali, de alguma maneira eu já tenho uma estrutura que passa ali. Tenho coleta, tenho fornecimento de água. Se eu tenho um problema na periferia, eu tenho que levar a estrutura. Qual é o custo disso tudo? Isso inviabiliza parte dos investimentos se eu estou fazendo a cidade crescer pelos flancos? Todas as pontas da cidade ficam cada vez maiores? Olha,
essa é uma questão complexa, né? Quer Uhum. dizer, qual é a obrigação de um prestador de serviços essenciais? É levar o serviço a todos dentro das regras do setor em si e compatibilizado com as regras urbanísticas e de postura que são oriundas das prefeituras municipais. Então, uma coisa mais importante ainda, de acordo com os padrões ambientais emanados dos órgãos ambientais e da vigilância sanitária com relação à qualidade de água. Então, nós estamos submetidos a um conjunto regulatório importante, mas com a missão primordial de levar os serviços a todos. Então, estas ampliações vão sendo feitas, né, à medida em que se é possível cumprir esse conjunto de regras. Então, nós não podemos entrar numa área, por exemplo, numa APA, uma área de proteção ambiental. Tem que estar um conjunto de regras estabelecidos, né, e licenciamento ambiental para entrar, né? Obviamente, as prefeituras municipais têm um papel fundamental na regularização, por exemplo, das áreas de mananciais, Nabiles e Guarapiranga. A Sabesp está entrando, inclusive tem um programa que é executado em conjunto pela Prefeitura Municipal de São Paulo, pela Sabesp, CDHU, que é o programa Vida Nova Mananciais, onde está sendo feito um trabalho de recuperação e urbanização de 43 favelas, né? E, simultaneamente, toda a infraestrutura, arruamentos, drenagem, água, esgoto, está sendo implantado simultaneamente, né? De acordo com a lei da Guarapiranga, né? A lei que foi aprovada em 2006, 2007, né? A lei de proteção da Guarapiranga. Então, veja, a questão das áreas irregulares é uma questão muito séria que afeta o setor saneamento. Para o setor saneamento, para a Sabesp, prestadora de serviço nessas áreas, é fundamental a regularização dessas áreas de acordo com as leis específicas e com os padrões urbanísticos e ambientais. Nós estamos ouvindo a doutora Dilma Pena, que é presidente da Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, nesta série de entrevistas no Instituto Trata Brasil com especialistas, representantes do setor privado e também do setor público com relação ao saneamento no país. A gente volta para o último bloco dessa entrevista em instantes.